Você já se sentiu pequeno na frente de alguém com dinheiro? Já passou pela humilhação de ser tratado como se não fosse nada só porque sua roupa não era de marca ou seu carro não era do ano? Eu sei exatamente como é essa dor que aperta o peito, essa sensação de que o mundo inteiro conspira para te lembrar que você não pertence aos lugares onde os ricos circulam. Hoje eu vou contar uma história real que vai te mostrar que às vezes, quando menos esperamos, a vida tem uma forma muito especial de colocar as pessoas no lugar que realmente merecem. Ricardo Montenegro tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida, quando uma menina de apenas 12 anos olhou diretamente nos olhos dele e disse algo que fez sua arrogância desmoronar completamente. O que aconteceu naquele escritório de luxo no centro de São Paulo vai te mostrar que a verdadeira inteligência não tem preço e que às vezes as maiores lições vêm dos lugares mais inesperados. Se prepare, porque esta história vai mexer com tudo o que você acredita sobre sucesso, respeito e o verdadeiro valor das pessoas. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana, eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Era uma terça-feira cinzenta de julho quando Ricardo Montenegro ajustou seu Patek Philippe de R$ 400 mil no pulso, observando com aquele sorriso cruel que tanto gostava de exibir o movimento das pessoas lá embaixo, do 40º andar de sua torre de vidro e aço no coração financeiro de São Paulo. Aos 52 anos, Ricardo havia construído um império imobiliário que o colocara entre os 100 homens mais ricos do país, com uma fortuna pessoal estimada em 3,2 bilhões de reais. Mas o dinheiro não havia comprado apenas luxo para Ricardo Montenegro, havia comprado algo que ele considerava ainda mais precioso: o poder absoluto de humilhar quem ele quisesse, na hora que quisesse, da forma que quisesse. Seu escritório era um altar dedicado ao seu próprio ego, paredes de mármore Carrara que custaram mais que uma casa inteira, quadros de artistas famosos que ele comprava, não por amor à arte, mas pelo prazer de saber que eram caros demais para qualquer pessoa comum possuir, e uma mesa de mogno maciço importada da Inglaterra, que havia pertencido a um conde do século XIX. Cada objeto naquela sala havia sido escolhido meticulosamente não pela beleza ou funcionalidade, mas pelo poder intimidante que exercia sobre qualquer pessoa que ousasse entrar em seu território. Ricardo adorava esse poder. Adorava ver como os funcionários tremiam quando eram chamados ao seu escritório, como baixavam os olhos e gaguejavam quando ele fazia suas perguntas cortantes, como saíam de lá com a autoestima destroçada e a certeza absoluta de que eram pequenos, insignificantes, dispensáveis. Era um jogo cruel que ele havia aperfeiçoado durante décadas e que o fazia se sentir como um deus moderno, decidindo o destino de mortais que tinham a infelicidade de depender de seu dinheiro para sobreviver. Naquela manhã específica, Ricardo estava particularmente satisfeito consigo mesmo. Acabara de fechar um negócio que iria expulsar 400 famílias de um conjunto habitacional popular para construir um shopping de luxo, e a forma cruel como havia comunicado a decisão aos representantes da comunidade havia lhe dado uma satisfação quase física. Ver o desespero nos rostos daquelas pessoas simples, ver como suas palavras tinham o poder de destruir sonhos e esperanças com a mesma facilidade com que alguém apaga uma vela, isso era melhor que qualquer droga, melhor que qualquer prazer que o dinheiro pudesse comprar. A voz trêmula de sua secretária, Patrícia, interrompeu seus pensamentos megalomaníacos através do intercomunicador de ouro que havia mandado fazer, especialmente para combinar com o restante da decoração excessiva. Senhor Montenegro, a senhora Carla e sua filha chegaram para a entrevista de emprego. Ricardo sorriu com aquela malícia que seus funcionários conheciam bem e temiam profundamente. Que entrem, Patrícia. Hoje eu vou me divertir um pouco. Durante a semana anterior, Ricardo havia bolado um plano particularmente cruel para seu entretenimento pessoal. Sua empresa precisava contratar uma nova coordenadora de limpeza para supervisionar os serviços terceirizados, e entre as candidatas estava Carla Santos, uma mulher de 38 anos que havia perdido o emprego anterior quando a fábrica onde trabalhava fechou as portas. O que tornava a situação perfeita para os propósitos sádicos de Ricardo era que Carla estava desesperada. Tinha 3 filhos
filhos para criar sozinha, e precisava daquele emprego com a mesma intensidade que um náufrago precisa de um salva-vidas. Mas Ricardo não estava interessado apenas em humilhar Carla. O que realmente havia chamado sua atenção diabólica era o fato de que ela precisava trazer sua filha mais velha para a entrevista, porque não tinha com quem deixar a menina durante as férias escolares. Uma criança de 12 anos presenciando a humilhação sistemática de sua mãe, isso era o tipo de crueldade refinada que fazia Ricardo se sentir verdadeiramente vivo, verdadeiramente poderoso, verdadeiramente superior aos seres inferiores que povoavam o mundo. A porta de vidro blindado se abriu silenciosamente, e Carla entrou com aquela postura curva que Ricardo reconhecia imediatamente. A postura de quem havia sido quebrado pela vida, de quem havia aprendido a andar olhando para o chão para evitar confrontos, de quem havia interiorizado a mensagem cruel de que seu lugar no mundo era sempre 3 passos atrás de qualquer pessoa com dinheiro. Usava um terno preto que claramente havia comprado usado, mas que estava impecável, passado com o cuidado obsessivo de quem sabe que não pode se dar ao luxo de causar má impressão. Seus sapatos, embora velhos, brilhavam como espelhos, e seus cabelos estavam presos num coque perfeito, que deve ter levado pelo menos meia hora para ser feito. Atrás dela, caminhando com passos pequenos mas decididos, vinha sua filha Isabela. A menina tinha 12 anos e era tudo o que Carla não era. Olhos brilhantes de curiosidade, postura ereta que não havia sido curvada pelo peso das humilhações diárias, e uma inteligência que praticamente irradiava de cada expressão facial. Usava um vestido azul marinho simples, mas limpo e bem cuidado, tênis brancos que haviam visto dias melhores, mas estavam impecáveis, e carregava uma mochila escolar de onde sobressaíam livros que claramente não eram material didático obrigatório. "Desculpe trazer minha filha, Sr. Montenegro", Carla murmurou com a voz baixa e submissa que Ricardo tanto apreciava nos desesperados. "As férias escolares, sabe como é? Não tenho com quem deixar ela. Ela vai ficar quietinha no cantinho. Prometo que não vai incomodar." Ricardo fingiu considerar a situação quando na verdade aquela era exatamente a configuração que havia esperado, que havia planejado, que havia desejado para seu teatro de crueldades particular. "Tudo bem, Carla", Ricardo respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Ela pode ficar. Aliás, talvez seja até educativo para uma criança ver como funciona o mundo real dos negócios, como as pessoas importantes tomam decisões que afetam a vida de gente como vocês." Carla não entendeu completamente o veneno por trás daquelas palavras, mas Isabela, mesmo aos 12 anos, captou imediatamente o tom condescendente, a arrogância disfarçada de gentileza, a crueldade refinada que se escondia atrás do sorriso falso. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, não de raiva, mas de uma curiosidade intensa, como se estivesse estudando um espécime particularmente interessante de comportamento humano. Ricardo gesticulou para 2 cadeiras de couro posicionadas estrategicamente do outro lado de sua mesa gigantesca, cadeiras que eram propositalmente mais baixas que sua poltrona executiva, para garantir que qualquer pessoa sentada ali se sentisse automaticamente inferior, diminuída e intimidada pela diferença de altura e pelo peso simbólico do poder que aquela disposição representava. Carla se sentou na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas nervosamente no colo, os olhos fixos num ponto indefinido da mesa, evitando cuidadosamente fazer contato visual direto com Ricardo. Isabela, por outro lado, se sentou com a postura ereta de quem não tinha medo, olhando diretamente para Ricardo com uma intensidade que ele achou ligeiramente desconcertante, embora não pudesse identificar exatamente o porquê. Era como se aqueles olhos de 12 anos estivessem vendo através de todas as camadas de poder e riqueza, direto para algo que ele preferia manter escondido até de si mesmo. "Então, Carla", Ricardo começou, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos num gesto que havia praticado no espelho para maximizar sua aparência de autoridade absoluta. "Me fale sobre sua experiência profissional. E seja específica, porque eu detesto quando as pessoas desperdiçam meu tempo com informações vagas ou irrelevantes. Meu tempo vale muito dinheiro, você entende? Então cada palavra que sair da sua boca precisa valer a pena." Carla engoliu seco antes de responder, sua voz saindo tão baixa que Ricardo teve que se inclinar ligeiramente para ouvir, o que o irritou profundamente.
porque não gostava de fazer qualquer esforço para acomodar as limitações dos outros. Trabalhei durante 15 anos na indústria Santos, Sr. Montenegro. Comecei na linha de produção, mas fui promovida para supervisora de qualidade. Era responsável por uma equipe de 20 pessoas, controlava os padrões de qualidade de todos os produtos que saíam da fábrica, e nunca tivemos nenhum recall ou problema com os órgãos reguladores durante o tempo que estive no cargo. Ricardo fingiu estar anotando alguma coisa, quando na verdade estava desenhando pequenos círculos maliciosos no papel, planejando mentalmente como iria desconstruir cada aspecto daquela experiência profissional, de forma a deixar Carla se sentindo completamente incompetente e desqualificada. E por que saiu de lá? Perguntou com aquele tom de quem já sabia a resposta e estava apenas criando uma oportunidade para humilhar ainda mais sua vítima. A fábrica fechou, Sr. Montenegro. A crise econômica, os impostos altos, a competição com produtos importados, Carla explicou, sua voz se tornando ainda mais baixa. Fecharam as operações no Brasil e transferiram a produção para o México. Todos fomos demitidos no mesmo dia. Ah, entendo. Ricardo respondeu com um sorriso cruel que fez o estômago de Carla se contrair de ansiedade. Então você está desempregada há quanto tempo mesmo? E durante esse período, que tipo de trabalho conseguiu fazer? Porque imagino que uma pessoa na sua posição não pode se dar ao luxo de ficar parada, não é mesmo? A pergunta era uma armadilha cruel, e Carla sabia disso. Se dissesse que havia conseguido trabalhos, Ricardo questionaria por que havia saído deles. Se dissesse que não havia conseguido nada, ele usaria isso como prova de sua incompetência. Era um jogo onde as regras eram mudadas constantemente para garantir que ela sempre perdesse. Consegui alguns trabalhos temporários, senhor. Limpeza em escritórios, cuidadora de idosos, vendedora em loja durante o Natal, mas nada fixo, nada com carteira assinada. Trabalhos de limpeza, Ricardo repetiu lentamente como se estivesse saboreando cada sílaba. Interessante. Então você passou de supervisora de qualidade industrial para faxineira. Isso diz muito sobre suas habilidades de adaptação ao mercado, não acha? Ou talvez diga algo sobre suas qualificações reais. Isabela sentiu algo quente e perigoso se movendo em seu peito enquanto observava aquele homem rico e poderoso humilhar sistematicamente sua mãe. Durante os 12 anos de sua vida, havia visto Carla enfrentar dificuldades que quebrariam pessoas muito mais velhas e supostamente mais fortes. Havia visto sua mãe trabalhar turnos duplos para conseguir pagar o aluguel, estudar à noite para terminar o ensino médio que havia interrompido quando engravidou muito jovem, acordar antes do amanhecer para preparar o café da manhã dos filhos, antes de sair para trabalhos que pagavam pouco e exigiam muito. Mais importante ainda, Isabela havia visto como sua mãe, apesar de todas as dificuldades, nunca havia perdido a dignidade essencial, nunca havia tratado mal outras pessoas, nunca havia usado suas próprias dores como desculpa para ser cruel com quem tinha ainda menos. Carla era uma mulher que limpava banheiros durante o dia e ajudava os filhos com a lição de casa à noite, que economizava cada centavo para poder comprar livros usados para Isabela, que trabalhava em empregos humilhantes, mas nunca se humilhava como pessoa. E agora aquele homem, sentado atrás de sua mesa pretensiosa em seu escritório ridiculamente luxuoso, estava tentando reduzir toda a força, toda a dignidade, toda a luta heróica de sua mãe a uma piada cruel, a um exemplo de fracasso pessoal, a uma fonte de entretenimento sádico. Isabela sentia a raiva crescendo dentro dela como uma fogueira, mas era uma raiva fria, calculada, inteligente. Não era a raiva cega da criança que faz birra, era a indignação moral de alguém que, mesmo aos 12 anos, entendia perfeitamente a diferença entre poder e caráter, entre riqueza e valor humano. Senhor Montenegro, Carla continuou com a voz tremendo ligeiramente, eu sei que minha situação não é ideal. Sei que não tenho diploma universitário, sei que venho de uma família simples, sei que não falo inglês fluente como provavelmente outros candidatos, mas posso garantir que trabalho mais que qualquer pessoa que o senhor já conheceu. Posso garantir que nunca cheguei atrasada, nunca faltei sem motivo, nunca deixei um trabalho pela metade, e posso garantir que, se me der essa oportunidade, vou fazer de tudo para provar que merece a confiança. Ricardo riu, uma gargalhada baixa e desagradável que encheu o escritório como o som de vidro se quebrando. Carla, Carla, Carla. Ele repetiu balançando a cabeça com aquela condescendência que havia aperfeiçoado durante décadas. Você está sendo muito emotiva, muito desesperada. Isso não é atrativo em uma candidata. As empresas modernas precisam de profissionais que demonstrem confiança, não desespero. Pessoas que transmitam competência,
não necessidade. Cada palavra era como uma facada certeira na autoestima de Carla. E Ricardo sabia exatamente disso. Sabia que cada frase estava sendo cuidadosamente escolhida para causar o máximo de dano psicológico possível, para reduzir uma mulher forte e trabalhadora a uma massa trêmula de insegurança e autodúvida. Era um processo que ele havia aperfeiçoado com a mesma dedicação que outros aperfeiçoam arte ou ciência, a arte cruel de quebrar pessoas por puro prazer. Além disso, continuou Ricardo, gesticulando vagamente para Isabela, você tem uma filha para criar. Como posso ter certeza de que não vai faltar ao trabalho toda vez que ela ficar doente? Como posso confiar que suas responsabilidades como mãe não vão interferir com suas responsabilidades profissionais? Uma empresa não pode funcionar com funcionários que têm outras prioridades além do trabalho. Foi nesse momento que Isabela finalmente falou, sua voz clara e firme cortando o ar pesado do escritório como uma lâmina afiada. Com licença, Sr. Montenegro, ela disse, e havia algo no tom dela que fez Ricardo se virar surpreso. Mas o senhor tem filhos? A pergunta pegou Ricardo completamente desprevenido. Durante décadas, ele havia conduzido entrevistas onde mantinha controle absoluto sobre o ritmo, o tom, o conteúdo da conversa. Ninguém jamais havia tido a audácia de interrompê-lo, muito menos uma criança de 12 anos. Tenho sim, ele respondeu, ainda processando a surpresa de ter sido questionado. 2 filhos. E quando eles eram pequenos, o senhor nunca faltou ao trabalho para cuidar deles quando estavam doentes? Isabela continuou com a mesma calma implacável. Nunca chegou atrasado por causa de reuniões na escola? Nunca saiu mais cedo para ir a apresentações ou jogos de futebol? Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. A pergunta havia exposto uma hipocrisia fundamental em sua lógica, uma contradição que ele nunca havia considerado porque nunca havia sido forçado a justificar seu comportamento para uma criança que não tinha medo de sua riqueza ou poder. Isso é diferente. Ele finalmente gaguejou. Eu sou o dono da empresa. Tenho flexibilidade que funcionários comuns não têm. Então o problema não é ter filhos. Isabela observou com uma lógica devastadoramente simples. O problema é ser pobre e ter filhos. O senhor acha que mães pobres amam menos seus filhos que mães ricas? Ou acha que crianças pobres ficam menos doentes que crianças ricas? O escritório ficou em silêncio absoluto. Carla olhava para sua filha com uma mistura de terror e orgulho. Terror porque sabia que Ricardo Montenegro tinha poder suficiente para destruir suas vidas. Orgulho porque estava vendo Isabela defender não apenas ela, mas todas as mulheres trabalhadoras que enfrentavam esse tipo de discriminação cruel todos os dias. Ricardo se encontrava completamente desarmado por uma menina de 12 anos que acabara de expor sua crueldade com a precisão cirúrgica da inocência moral. Você é uma menina muito esperta, Isabela, Ricardo disse finalmente, tentando recuperar o controle da situação. Mas havia uma nota de incerteza em sua voz, que não havia estado lá antes. Mas o mundo dos negócios é complicado. Há coisas que você não entende ainda por causa da sua idade. Como o quê? Isabela perguntou imediatamente. Como a necessidade de humilhar pessoas que precisam de trabalho. Como o prazer de ver mães desesperadas implorarem por uma oportunidade. Como a diversão de usar seu dinheiro para fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Cada pergunta era como um tiro certeiro no coração da arrogância de Ricardo. Pela primeira vez em décadas, ele se encontrava cara a cara com alguém que via através de todas suas máscaras, todas suas justificativas, todas suas racionalizações cruéis. E essa pessoa era uma criança de 12 anos que deveria estar intimidada por seu poder e riqueza, mas que ao invés disso, estava dissecando sua personalidade com a precisão de uma cientista experiente. Você não entende como o mundo funciona, menina. Ricardo tentou mais uma vez recuperar sua autoridade. O sucesso requer tomada de decisões difíceis, requer ser seletivo com quem você confia, requer manter padrões altos. Minha mãe tem padrões muito altos, Sr. Montenegro. Isabela respondeu sem hesitar. Ela nunca mentiu para ninguém para conseguir alguma coisa. Nunca humilhou uma pessoa mais fraca para se sentir melhor. Nunca usou dinheiro como desculpa para ser cruel. Se esses não são padrões altos, então eu não sei o que são. A observação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Durante toda a sua vida, havia operado sob a crença de que o sucesso financeiro era a evidência automática de superioridade moral, que ter dinheiro o tornava não apenas mais poderoso que os outros, mas também melhor como pessoa. Esta menina estava sugerindo que talvez ele tivesse confundido completamente a relação entre riqueza e caráter, que talvez sua mãe desempregada tivesse padrões morais infinitamente superiores aos dele. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha dorsal. Durante 52 anos de vida,
Havia usado sua riqueza como um escudo impenetrável contra qualquer questionamento de seu caráter ou suas ações. Ninguém jamais havia tido a coragem, ou talvez a inocência necessária, para confrontá-lo de forma tão direta sobre os aspectos mais sombrios de sua personalidade. E agora uma menina de 12 anos estava fazendo exatamente isso, com uma tranquilidade que era ao mesmo tempo desconcertante e perturbadora. Você é muito nova para entender como o mundo realmente funciona, Isabela. Ricardo tentou mais uma vez recuperar o controle da situação, mas sua voz soava menos convincente a cada tentativa. No mundo dos negócios, às vezes precisamos tomar decisões que podem parecer duras para pessoas que não entendem o contexto completo. É responsabilidade, não crueldade. Responsabilidade, Isabela repetiu lentamente, como se estivesse testando o sabor da palavra. Interessante. O senhor se sente responsável por alguma coisa além de ganhar mais dinheiro? Ricardo piscou várias vezes, completamente desarmado pela simplicidade devastadora da pergunta. Durante décadas, havia usado palavras como responsabilidade, liderança e padrões de excelência para justificar comportamentos que, quando examinados por uma lógica moral básica, eram simplesmente cruéis e desnecessários. Sou responsável por uma empresa que emprega 3.000 pessoas, ele respondeu defensivamente. Sou responsável por gerar lucros para acionistas, por manter competitividade no mercado, por tomar decisões estratégicas que garantem a sustentabilidade do negócio. Essas são responsabilidades enormes que uma criança da sua idade não pode compreender completamente. Entendo, Isabela disse com aquela calma imperturbável que estava começando a deixar Ricardo genuinamente nervoso. E dessas 3.000 pessoas que trabalham para o senhor, quantas o senhor conhece pelo nome? Quantas o senhor sabe se tem filhos, se estão enfrentando dificuldades, se tem sonhos ou preocupações além do trabalho? A pergunta atingiu Ricardo como um tiro certeiro. A verdade era que ele não conhecia praticamente nenhum de seus funcionários pessoalmente. Eles eram números em planilhas, custos operacionais, recursos humanos no sentido mais literal e desumano da expressão. Havia secretárias que trabalhavam para ele há anos e cujos nomes ele nunca havia se dado ao trabalho de memorizar, seguranças que o cumprimentavam todos os dias e aos quais ele nunca havia dirigido uma palavra sequer. Isso não é relevante para a gestão eficiente de uma empresa, Ricardo respondeu, mas sua voz soava cada vez menos convincente. Um CEO não pode se envolver emocionalmente com cada funcionário. Seria impraticável e contraproducente. As decisões precisam ser baseadas em dados objetivos, não em sentimentos pessoais. Dados objetivos, Isabela repetiu novamente com aquele tom que sugeria que estava dissecando cada palavra que saía da boca dele. Como os dados objetivos que mostram que minha mãe trabalhou 15 anos, sem uma única falta injustificada, ou os dados objetivos que mostram que ela supervisionou uma equipe sem nenhum problema de qualidade. Esses dados objetivos não contam quando a pessoa não tem diploma universitário? Ricardo se encontrou sem uma resposta adequada. A menina havia identificado uma contradição fundamental em sua lógica empresarial. A maneira como ele aplicava critérios diferentes para pessoas diferentes, baseado não em competência ou caráter, mas em classe social e poder econômico. Era uma hipocrisia que ele havia praticado tão naturalmente durante tantos anos que nunca havia parado para examiná-la conscientemente. Carla observava toda a troca com uma mistura de fascínio e terror. Nunca havia visto sua filha confrontar um adulto com essa autoridade intelectual e, certamente, nunca havia presenciado alguém colocar um homem poderoso como Ricardo Montenegro numa posição tão desconfortável com perguntas tão simples, mas tão penetrantes. Por um lado, sentia orgulho imenso da inteligência e coragem de Isabela. Por outro, estava apavorada com as possíveis consequências de desafiar alguém que tinha poder suficiente para arruinar suas vidas. Senhor Montenegro, Carla interveio timidamente, tentando amenizar a tensão que estava se tornando quase palpável no ar-condicionado do escritório. Isabela ainda é criança. Às vezes fala coisas que não entende completamente. Por favor, não leve a mal. Ela não quis desrespeitar o senhor. Na verdade, mãe, Isabela disse virando-se para Carla com um sorriso gentil, mas determinado. Eu entendo perfeitamente o que estou falando. E não estou sendo desrespeitosa. Estou sendo honesta. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Ricardo sentiu algo que não experimentava há décadas. A sensação desconfortável de estar sendo julgado moralmente por alguém e de não estar passando no teste. Durante toda a sua vida adulta,
Havia sido ele quem julgava outros, quem decidia quem merecia oportunidades e quem merecia humilhação, quem tinha valor e quem era dispensável. Agora, subitamente, os papéis haviam se invertido, e ele se encontrava na posição de ser avaliado por padrões que não conseguia manipular com dinheiro ou poder. Além do mais, Isabela continuou, voltando sua atenção novamente para Ricardo. O senhor disse que precisar cuidar dos filhos torna uma pessoa menos confiável profissionalmente. Mas eu tenho uma pergunta. Se todos os pais trabalhadores são menos confiáveis, quem é que cria as próximas gerações? Quem é que forma as pessoas que vão trabalhar nas empresas do futuro? Ou o senhor acha que só pessoas ricas deveriam ter filhos? A pergunta era tão lógica, tão devastadoramente simples, que Ricardo ficou completamente sem palavras. Nunca havia considerado a implicação social ampla de sua discriminação contra pais trabalhadores. Nunca havia pensado no fato de que sua atitude não era apenas cruel individualmente, mas também destrutiva socialmente, criando um sistema onde apenas pessoas privilegiadas podiam ter famílias sem serem penalizadas profissionalmente. Olha, eu preciso falar uma coisa para vocês que estão assistindo, Isabela disse subitamente, olhando diretamente para onde estaria a câmera se esta fosse uma gravação. Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês que trabalham duro todos os dias para sustentar suas famílias, eu quero que saibam que não estão sozinhos nessa luta. Quantos de vocês já passaram por uma situação parecida com a da minha mãe? Quantos já se sentiram pequenos na frente de alguém que tem dinheiro? Me contem aí nos comentários de que cidade vocês são. Qual foi a situação mais injusta que vocês já enfrentaram por serem trabalhadores simples? Eu leio todos os comentários e quero que vocês saibam que cada história de vocês importa. Cada luta de vocês tem valor, independente do que pessoas como o Sr. Montenegro possam pensar. Ricardo ficou confuso com aquela mudança súbita de direcionamento, mas Carla entendeu imediatamente que sua filha estava fazendo algo extraordinário. Estava transformando uma entrevista de emprego humilhante numa plataforma para dar voz a todas as pessoas que enfrentavam discriminação similar todos os dias. Era um ato de liderança que ela nunca havia visto em alguém tão jovem. Voltando para nossa conversa, Sr. Montenegro, Isabela continuou com renovada determinação. O senhor tem usado esta entrevista para humilhar minha mãe, para fazê-la se sentir pequena e desesperada. Mas eu tenho algumas perguntas que gostaria que o senhor respondesse com a mesma honestidade que está exigindo dela. Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Havia perdido completamente o controle da situação e, pela primeira vez em décadas, se encontrava numa posição onde alguém estava fazendo perguntas para as quais ele não tinha respostas preparadas, respostas que o faziam parecer competente e superior. Que perguntas? Ele perguntou, embora uma parte dele já não quisesse saber. Primeira pergunta, Isabela disse com a formalidade de uma investigadora experiente. O senhor contrataria sua própria filha para trabalhar como coordenadora de limpeza? Ricardo piscou, completamente pego de surpresa. Minha filha está estudando medicina nos Estados Unidos. Ele respondeu automaticamente. Ela não precisa trabalhar nesse tipo de função. Interessante, Isabela observou. Sua filha não precisa, mas a filha de outras pessoas precisa. E o senhor acha que isso acontece porque sua filha é mais inteligente e trabalhadora, ou porque ela teve mais oportunidades? A pergunta cortou fundo na hipocrisia fundamental que Ricardo havia construído sua vida inteira. Ele havia atribuído o sucesso de seus filhos ao mérito superior deles, quando na verdade eles haviam tido acesso à educação privada de elite, viagens internacionais, cursos de idiomas, conexões familiares e uma rede de segurança financeira que tornava impossível para eles falharem de verdade. Segunda pergunta, Isabela continuou implacavelmente. Se o senhor perdesse toda sua fortuna amanhã, que tipo de trabalho conseguiria? Que habilidades práticas o senhor tem além de dar ordens e humilhar pessoas? Ricardo sentiu o sangue subir ao rosto. A pergunta havia tocado em um de seus medos mais profundos e secretos, a consciência enterrada de que sua riqueza não era resultado de nenhuma habilidade especial ou inteligência superior, mas de uma combinação de herança familiar, conexões privilegiadas e a sorte de ter nascido em circunstâncias favoráveis. Se fosse despido de seu dinheiro e poder, provavelmente não conseguiria sobreviver nem uma semana fazendo o tipo de trabalho que pessoas como Carla faziam todos os dias. Terceira pergunta, Isabela prosseguiu, sua voz se tornando mais forte a cada palavra. O senhor consegue dormir bem à noite sabendo que usa seu poder para fazer outras pessoas se sentirem mal consigo mesmas? O senhor se orgulha quando olha no espelho e vê alguém que se diverte humilhando mães desesperadas? Chega! Ricardo explodiu,
batendo a mão na mesa com tanta força que fez todos os objetos caros saltarem. Chega dessa interrogação. Você é uma criança impertinente que não sabe seu lugar. Sua mãe deveria ter te ensinado a respeitar seus superiores. Meus superiores? Isabela perguntou com uma calma que contrastava dramaticamente com a explosão de Ricardo. O senhor se considera meu superior? Com base em quê? No dinheiro que tem? Na capacidade de gritar com uma menina de 12 anos? Na habilidade de fazer uma mãe trabalhadora se sentir humilhada? Ricardo se deu conta de que havia cometido um erro tático grave. Ao explodir, havia mostrado que uma criança de 12 anos havia conseguido tirar ele do sério, havia conseguido romper a fachada de superioridade fria e calculada que ele havia cultivado durante décadas. Agora parecia exatamente o que era, um homem pequeno e inseguro escondido atrás de dinheiro e poder, incapaz de lidar com questionamentos honestos sobre seu caráter. Sabe o que eu acho interessante, Sr. Montenegro? Isabela continuou, aparentemente completamente imperturbável pela explosão dele. O senhor fala muito sobre padrões altos e qualificações, mas nunca mencionou a qualificação mais importante de todas. Qual seria? Ricardo perguntou através dos dentes cerrados. Decência humana, Isabela respondeu simplesmente. A capacidade de tratar outras pessoas com dignidade e respeito, independente de quanto dinheiro elas têm. E por essa medida, minha mãe é infinitamente mais qualificada que o senhor para qualquer posição de liderança. O silêncio que seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Ricardo se encontrava completamente desarmado. Suas estratégias habituais de intimidação e humilhação, completamente inúteis contra alguém que não tinha medo dele e que o via com uma clareza moral devastadora. Carla olhava para sua filha com uma mistura de admiração e terror, percebendo que estava presenciando algo extraordinário. Uma menina de 12 anos, enfrentando um dos homens mais poderosos da cidade e vencendo através da pura força da verdade moral. Mas Ricardo Montenegro não havia chegado onde estava sendo facilmente derrotado. Suas feridas de orgulho estavam sangrando, mas sua crueldade estava longe de ser domesticada. Se esta menina queria jogar o jogo da inteligência superior, ele tinha uma carta na manga que certamente a colocaria em seu lugar de uma vez por todas. Tinha algo que havia guardado especialmente para momentos como este, quando precisava provar de forma definitiva e irrefutável sua superioridade intelectual sobre pessoas que ousavam desafiá-lo. Muito bem, Isabela, Ricardo disse finalmente, um sorriso cruel e confiante retornando lentamente ao seu rosto. Você quer falar sobre qualificações reais? Você quer questionar minha inteligência? Então vamos fazer um teste. Vamos ver o que uma menina de escola pública consegue fazer quando confrontada com um desafio intelectual real. Ricardo se levantou de sua cadeira e caminhou até um cofre embutido na parede, digitando uma combinação complexa que fez um clique satisfatório quando a porta pesada se abriu. De dentro retirou um documento antigo, amarelado pelo tempo, coberto de caracteres que pareciam dançar entre diferentes sistemas de escrita. Era sua arma secreta, seu trunfo definitivo para humilhar pessoas que se achavam mais inteligentes do que realmente eram. Este documento, Ricardo disse colocando os papéis sobre a mesa com cerimônia teatral, foi deixado para mim por meu avô, que o recebeu de um antiquário europeu antes da Segunda Guerra Mundial. Os 5 tradutores mais respeitados de São Paulo tentaram decifrá-lo completamente, incluindo professores da USP com PhD em linguística e especialistas em idiomas clássicos. Nenhum conseguiu traduzir mais que fragmentos isolados. Ricardo observou com satisfação crescente como Isabela se inclinava ligeiramente para observar o documento, sua curiosidade natural sendo atiçada exatamente como ele havia planejado. Era uma armadilha perfeita, projetada para demonstrar de forma definitiva e irrefutável as limitações intelectuais de qualquer pessoa que ousasse desafiá-lo. Se professores universitários com décadas de experiência não conseguiam decifrar aquele texto, certamente uma menina de 12 anos seria completamente derrotada por ele. Então, pequena gênia, Ricardo disse com veneno destilado em cada palavra. Se você é realmente tão inteligente quanto pensa, se realmente acredita que pode questionar a capacidade intelectual de pessoas como eu, então prove. Leia este documento. Me mostre do que uma criança de escola pública é capaz quando confrontada com um desafio intelectual real. Isabela estudou o documento durante alguns momentos, seus olhos se movendo pelos caracteres estranhos, reconhecendo padrões,
fazendo conexões que os especialistas universitários haviam perdido. Havia algo familiar naquela mistura de sistemas de escrita, algo que ela reconhecia dos anos que havia passado explorando bibliotecas e estudando idiomas por pura curiosidade intelectual. Posso tentar, ela disse finalmente, sua voz demonstrando interesse genuíno ao invés do medo que Ricardo havia esperado. Mas antes, posso fazer uma pergunta? O senhor consegue ler este documento? A pergunta atingiu Ricardo como um balde de água fria. Durante anos havia usado aquele documento como uma arma para humilhar outros, mas nunca havia afirmado conseguir lê-lo ele mesmo. Sua estratégia sempre havia sido usar o fato de que especialistas não conseguiam decifrá-lo como prova da dificuldade intelectual superior, estabelecendo um padrão impossível que garantia o fracasso de qualquer pessoa que tentasse. Eu não sou um linguista, ele respondeu defensivamente. Esse não é meu campo de especialidade. Minha inteligência se manifesta em outras áreas, como construção de empresas e geração de riqueza. Então nem o senhor consegue lê-lo, Isabela observou com uma lógica simples mas devastadora. Interessante como o senhor usa um teste que nem o senhor mesmo consegue passar para julgar a inteligência de outras pessoas. Ricardo sentiu o chão se movendo sob seus pés. Mais uma vez a menina havia identificado uma hipocrisia fundamental em sua lógica, uma contradição tão óbvia que era embaraçoso não tê-la percebido antes. Como podia usar algo que ele próprio não conseguia fazer como medida de superioridade intelectual? Mas Isabela não havia terminado. Na verdade, continuou ela, estudando o documento com crescente interesse, este não parece ser um documento em um idioma único. Parece ser uma coleção de textos em idiomas diferentes, organizados tematicamente. Vejo caracteres que reconheço do mandarim clássico, estruturas que parecem árabe antigo e o que parece ser latim medieval. Ricardo piscou várias vezes processando lentamente o que acabara de ouvir. Esta menina de 12 anos estava identificando elementos do documento que os especialistas universitários haviam perdido? Estava demonstrando um conhecimento de sistemas de escrita que pessoas com PhDs não possuíam? Na verdade, Isabela continuou com crescente confiança, eu acho que posso tentar traduzir pelo menos partes deste documento. Mas primeiro, preciso contar uma coisa para o senhor que pode ser relevante para nossa conversa sobre qualificações e inteligência. O quê? Ricardo perguntou, sua voz saindo mais rouca que o normal. Eu falo 9 idiomas, senhor Montenegro, Isabela disse olhando diretamente nos olhos dele, com a mesma calma imperturbável que havia mantido durante toda a conversa. O silêncio que seguiu a declaração de Isabela foi tão profundo que Ricardo podia ouvir o zumbido do ar-condicionado central e o tic-tac distante do relógio suíço de 20 mil reais que decorava uma das paredes de mármore. Por um momento que pareceu uma eternidade, o empresário mais arrogante de São Paulo ficou completamente paralisado, processando lentamente o que acabara de escutar. 9 idiomas. Uma menina de 12 anos, filha de uma desempregada, acabara de afirmar que falava 9 idiomas. Você está mentindo, Ricardo disse finalmente, sua voz saindo mais rouca que o normal. É impossível uma criança da sua idade, com suas limitações socioeconômicas, ter acesso à educação necessária para aprender tantos idiomas. Você está tentando me impressionar com mentiras para conseguir o emprego para sua mãe. Não estou mentindo, Sr. Montenegro, Isabela respondeu com a mesma calma inabalável que havia mantido durante toda a conversa. E posso provar. Gostaria que eu listasse os idiomas que falo, ou prefere que eu demonstre traduzindo seu documento? A confiança na voz dela era perturbadora. Ricardo havia esperado nervosismo, gaguejo, sinais óbvios de que ela estava inventando tudo na hora para sair de uma situação difícil. Em vez disso, Isabela falava como alguém que sabia exatamente do que estava falando, como alguém que estava pronto para ser testado e que não tinha medo algum do resultado. Liste os idiomas, Ricardo ordenou, cruzando os braços numa postura defensiva, e seja específica sobre seu nível de proficiência. Não me venha com essas histórias de que sabe cumprimentar em japonês e acha que isso conta como falar o idioma. Português nativo, obviamente, Isabela começou, contando nos dedos com a naturalidade de quem havia feito essa lista muitas vezes antes. Inglês avançado, com certificação de proficiência. Espanhol fluente, posso ler literatura clássica sem dicionário. Francês, intermediário avançado, consigo manter conversas complexas sobre diversos temas. Italiano básico a intermediário, ainda estou aperfeiçoando, mas consigo me comunicar bem.
Ricardo sentia como se o mundo estivesse girando ligeiramente fora do eixo. Cada idioma que saía dos lábios de Isabela era pronunciado com uma precisão que sugeria conhecimento real, não as frases decoradas de um curso superficial. Mas ela não havia terminado. Alemão conversacional, continuo estudando gramática mais complexa. Isabela prosseguiu. Mandarim básico a intermediário. Posso ler textos simples e manter conversas cotidianas. Árabe clássico básico ainda aprendendo, mas reconheço estruturas e posso traduzir textos simples. E russo iniciante. Comecei há 6 meses. Carla olhava para sua filha com a boca ligeiramente aberta, não apenas pelo choque de descobrir a extensão dos conhecimentos linguísticos de Isabela, mas pela percepção gradual de que sua filha havia estado construindo silenciosamente um arsenal intelectual que rivaliza com o de acadêmicos profissionais. Quantas tardes Isabela havia passado na biblioteca enquanto ela pensava que a menina estava apenas fazendo lição de casa? Quantas horas de estudo autodidático havia por trás dessa demonstração casual de conhecimento? Onde? Ricardo perguntou, sua voz mal audível. Onde uma menina de 12 anos aprende tudo isso? Não há escolas de idiomas gratuitas. Não há professores particulares dispostos a ensinar de graça. É impossível. Internet gratuita na biblioteca municipal. Isabela respondeu simplesmente. Aplicativos de idiomas gratuitos no celular emprestado da biblioteca. Grupos de conversação com imigrantes que se reúnem no centro comunitário todos os sábados. Livros em idiomas estrangeiros que qualquer pessoa pode pegar emprestado. E, principalmente, curiosidade e disciplina. Cada palavra era como uma bofetada suave na arrogância de Ricardo. Ele havia passado a vida inteira assumindo que educação de qualidade era um privilégio que se comprava com dinheiro, quando aparentemente uma menina determinada podia acessar conhecimentos extraordinários usando recursos que estavam disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa com motivação suficiente. Prove, Ricardo disse subitamente, apontando para o documento antigo sobre a mesa. Se realmente sabe todos esses idiomas, prove traduzindo isto. E não me venha com traduções vagas ou interpretações criativas. Quero tradução precisa, palavra por palavra. Isabela se aproximou da mesa e pegou o documento com cuidado reverencial, como se fosse uma peça preciosa de história que merecia respeito. Seus olhos se moveram pelos caracteres antigos, reconhecendo padrões, identificando estruturas linguísticas, fazendo conexões que os especialistas universitários haviam perdido completamente. Este documento é fascinante, Sr. Montenegro, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. Não é um texto em idioma único, como os tradutores provavelmente assumiram. É uma coleção de textos paralelos, a mesma mensagem expressa em diferentes idiomas e tradições culturais. É como uma pedra de roseta medieval. Ricardo sentiu um frio na espinha. A menina estava falando com autoridade acadêmica sobre conceitos linguísticos que ele mal conseguia acompanhar. Pedra de Roseta? O que é isso? A Pedra de Roseta foi fundamental para decifrar hieróglifos egípcios, porque continha o mesmo texto em 3 idiomas diferentes. Isabela explicou pacientemente. Este documento funciona no mesmo princípio, a mesma sabedoria expressa através de diferentes lentes culturais e linguísticas. Ricardo se deu conta de que estava presenciando algo extraordinário. Esta menina não estava apenas demonstrando conhecimento de idiomas, estava demonstrando compreensão de linguística comparativa, história antiga e metodologia de tradução que ultrapassava o que muitos estudantes universitários conseguiriam mostrar. Posso começar com a sessão em mandarim clássico, Isabela disse apontando para um parágrafo específico. Depois posso continuar com árabe, latim e os outros. Gostaria que eu traduzisse em voz alta ou prefere que eu escreva? Em voz alta, Ricardo murmurou, completamente hipnotizado pelo que estava prestes a presenciar. Ele havia usado aquele documento durante anos para humilhar pessoas que se achavam inteligentes, e agora uma menina de 12 anos estava prestes a fazer o que 5 PhD especializados não haviam conseguido. Isabela limpou a garganta delicadamente e começou a ler o primeiro parágrafo em mandarim clássico, sua pronúncia perfeita ecoando pelo escritório como música antiga. As palavras fluíam de seus lábios com uma musicalidade que parecia impossível em alguém tão jovem, carregadas de significado e autoridade, que fazia Ricardo se sentir como se estivesse presenciando algo sobrenatural. Quando terminou o primeiro parágrafo, Isabela fez uma pausa breve
e começou sua tradução. Este parágrafo fala sobre a natureza verdadeira da sabedoria. Diz que a sabedoria genuína não habita em palácios dourados ou em cofres cheios de moedas, mas nos corações humildes daqueles que reconhecem a dignidade em cada alma humana. As palavras atingiram Ricardo como flechas diretas ao coração. O documento não era apenas um quebra-cabeça linguístico, era um espelho moral que refletia exatamente o tipo de pessoa que ele havia se tornado e o que havia perdido no processo de acumular riqueza e poder. Mas Isabela não parou. Sem fazer pausa, passou para o segundo parágrafo e começou a ler em árabe clássico com a mesma fluência sobrenatural. Sua pronúncia dos sons guturais complexos era impecável, demonstrando não apenas conhecimento do idioma, mas compreensão profunda de seus matizes culturais e espirituais. Este parágrafo, em árabe, expressa a mesma ideia através de uma perspectiva diferente. Isabela traduziu. Fala sobre como o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar outros, mas da capacidade de elevá-los, e adverte que aquele que usa sua posição privilegiada para causar sofrimento aos menos afortunados será julgado não pelos homens, mas por uma justiça muito maior. Ricardo sentia como se cada palavra fosse uma acusação direta contra sua alma. Durante décadas havia usado seu poder exatamente para humilhar outros, exatamente para se sentir superior às custas do sofrimento alheio, exatamente de todas as maneiras que o documento estava condenando. Isabela continuou com o terceiro parágrafo, desta vez lendo em latim medieval, com a mesma autoridade que havia demonstrado com os outros idiomas. As palavras antigas ecoavam pelo escritório moderno como fantasmas de uma era onde a sabedoria era valorizada acima da riqueza material. O latim desenvolve o tema falando sobre legado. Isabela traduziu. Diz que quando um homem rico morre, suas posses se espalham como folhas no vento, mas suas ações permanecem como sementes que continuam crescendo durante gerações. Se ele plantou bondade, colherá bênçãos eternas. Se plantou crueldade, colherá uma maldição que perdurará muito além de sua morte. Carla sentia lágrimas se formando em seus olhos, enquanto ouvia sua filha não apenas demonstrar uma inteligência que ela nunca havia imaginado, mas fazê-lo de uma forma que estava tocando no coração da injustiça que haviam enfrentado durante toda a sua vida. Cada tradução era como uma vindicação de todas as humilhações que havia sofrido, todas as vezes que havia sido tratada como inferior por pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham caráter. Isabela prosseguiu para o quarto parágrafo, lendo em alemão antigo, depois o quinto em italiano medieval, depois o sexto em uma forma arcaica de francês. Cada idioma era dominado com a mesma fluência impossível. Cada tradução reforçava as mesmas lições morais sobre dignidade humana, responsabilidade social e o verdadeiro significado de riqueza e poder. Quando finalmente terminou, Isabela colocou o documento de volta na mesa com cuidado reverencial e olhou diretamente para Ricardo Montenegro. O homem que havia entrado naquela conversa como um predador confiante, agora parecia uma presa encurralada, completamente desarmado por uma demonstração de inteligência e caráter moral que ultrapassava tudo o que ele havia imaginado possível. Então, Sr. Montenegro, Isabela disse com uma calma que contrastava dramaticamente com o tremor que havia tomado conta de Ricardo. O que o senhor achou da tradução? Os especialistas da USP estavam certos quando disseram que era impossível de decifrar? Ricardo tentou falar várias vezes, mas apenas sons inarticulados saíram de sua garganta. Durante 52 anos havia operado sob a crença fundamental de que educação real, inteligência verdadeira, conhecimento genuíno eram privilégios que se compravam com dinheiro. Esta menina havia destroçado essa crença completamente, demonstrando que a curiosidade intelectual e a disciplina pessoal podiam produzir resultados que ultrapassavam qualquer coisa que sua riqueza havia conseguido comprar. Mas o pior não era apenas ter sido humilhado intelectualmente por uma criança de 12 anos. O pior era que as palavras do documento pareciam ter sido escritas especificamente para ele, como se algum sábio antigo tivesse previsto exatamente o tipo de homem que Ricardo Montenegro se tornaria e tivesse deixado uma mensagem de condenação que atravessaria os séculos. Posso fazer uma pergunta, Sr. Montenegro? Isabela continuou com aquela cortesia implacável que estava se tornando mais devastadora a cada minuto. O senhor entendeu o que o documento estava dizendo? Sobre homens ricos que usam seu poder para humilhar outros?
A pergunta pairou no ar como uma bomba esperando para explodir. Ricardo se deu conta de que não apenas havia sido derrotado intelectualmente, havia sido julgado moralmente e encontrado em falta em todos os aspectos que realmente importavam. Onde? Ricardo finalmente conseguiu sussurrar, sua voz mal audível. Onde você aprendeu tudo isso? Como é possível? Aprendi na mesma biblioteca municipal que o senhor provavelmente passa dirigindo todos os dias, sem nunca ter entrado. Isabela respondeu. Aprendi conversando com refugiados sírios que trabalham como taxistas, mas eram professores universitários em seus países. Aprendi com imigrantes chineses que limpam escritórios à noite, mas dominam literaturas clássicas que o senhor nunca ouviu falar. Cada palavra era como uma revelação sobre um mundo paralelo que existia lado a lado com o universo privilegiado de Ricardo. Um mundo poblado por pessoas extraordinárias que ele havia descartado automaticamente como inferiores, baseado apenas em suas circunstâncias econômicas. O senhor quer saber qual é a diferença entre nós, senhor Montenegro? Isabela perguntou, se levantando da cadeira pela primeira vez, desde que havia se sentado. A diferença não é que eu seja mais inteligente que o senhor. A diferença é que eu nunca usei minha inteligência para fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Ricardo sentia como se estivesse afundando num pântano de sua própria arrogância. Durante décadas havia assumido que era superior às pessoas como Carla e Isabela, quando na verdade elas possuíam qualidades de caráter e níveis de conhecimento que ele nunca poderia alcançar, independente de quanto dinheiro tivesse. Sabe o que mais me impressiona neste documento, senhor Montenegro? Isabela continuou gesticulando para os papéis antigos. É que ele foi escrito há centenas de anos, mas poderia ter sido escrito ontem, porque aparentemente sempre existiram homens ricos que confundiram dinheiro com superioridade moral, que usaram seu poder para humilhar outros, que pensaram que suas posses os tornavam melhores como pessoas. A observação era tão precisa, tão devastadoramente acurada, que Ricardo se sentiu como se tivesse sido completamente despido de todas suas máscaras e pretensões, exposto como o homem pequeno e cruel que realmente era por baixo de toda riqueza e poder. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Isabela perguntou, voltando a se sentar, mas agora com a postura de alguém que havia assumido completamente o controle da situação. É que o senhor poderia ter usado toda a sua riqueza e influência para fazer do mundo um lugar melhor. Poderia ter criado oportunidades para pessoas como minha mãe. Poderia ter sido lembrado como alguém que elevou outros ao invés de humilhá-los. As palavras ecoaram pelo escritório como um lamento fúnebre para todas as oportunidades perdidas, todas as chances desperdiçadas de fazer diferença positiva no mundo. Ricardo se deu conta de que havia desperdiçado toda uma vida de privilégios, fazendo exatamente o oposto do que realmente importava. Então o que acontece agora, senhor Montenegro? Isabela perguntou, olhando diretamente nos olhos dele com uma intensidade que era impossível evitar. O senhor vai continuar sendo o tipo de pessoa que o documento condena? Ou vai considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, tenha estado medindo o sucesso com as métricas completamente erradas? A pergunta ficou suspensa no ar-condicionado do escritório, como uma oportunidade de redenção oferecida por uma criança de 12 anos a um homem de 52 que havia perdido completamente o rumo moral de sua vida. O silêncio que se seguiu à pergunta de Isabela foi diferente de todos os outros silêncios que haviam pontuado aquela conversa extraordinária. Não era o silêncio da surpresa ou do choque, mas o silêncio pesado da alma sendo forçada a se confrontar com verdades que havia passado décadas evitando. Ricardo Montenegro, sentado em sua cadeira executiva de couro italiano que custara mais que o salário anual de muitas famílias, sentia como se estivesse vendo sua vida inteira através de um espelho que finalmente mostrava sua verdadeira face. Durante 52 anos havia construído uma identidade baseada na crença fundamental de que sua riqueza era a evidência de sua superioridade moral e intelectual. Cada humilhação que havia infligido, cada pessoa que havia diminuído, cada momento de crueldade gratuita havia sido justificado pela lógica distorcida de que ele merecia tratar outros como inferiores, porque era de alguma forma essencial, melhor que eles. Agora, uma menina de 12 anos havia destroçado essa filosofia de vida com a força devastadora da verdade simples. Ricardo começou, sua voz saindo áspera e baixa. Eu não sei o que dizer. Durante toda a minha vida pensei que meu sucesso significava que eu era melhor que outras pessoas, que tinha o direito de tratá-las como quisesse porque havia conquistado mais. Isabela o observava com uma expressão que era parte compaixão e parte avaliação.
como se estivesse decidindo se a transformação que estava presenciando era genuína ou apenas outra manipulação. Mas o que o senhor conquistou realmente, Sr. Montenegro? Ela perguntou gentilmente. Conquistou a capacidade de ser feliz? Conquistou relacionamentos verdadeiros baseados em respeito mútuo? Conquistou a paz de consciência de quem sabe que está fazendo diferença positiva no mundo? Cada pergunta era como uma agulha cirúrgica tocando exatamente nos pontos onde Ricardo sentia mais dor existencial. A verdade era que, apesar de toda a sua riqueza, ele não era feliz. Estava cercado de pessoas que o temiam ou bajulavam por interesse, mas não tinha nenhum relacionamento genuíno. Passava noites em claro, atormentado por uma ansiedade constante que todo o seu dinheiro não conseguia curar. E quando se olhava no espelho, via alguém que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezaria se não fosse ele mesmo. Não, ele admitiu finalmente, sua voz se quebrando ligeiramente. Não conquistei nada disso. Na verdade, acho que perdi essas coisas no caminho. Não sei quando aconteceu, mas em algum momento parei de ver outras pessoas como pessoas e comecei a vê-las como obstáculos ou ferramentas para conseguir mais dinheiro e poder. Carla, que havia assistido toda aquela transformação em silêncio fascinado, sentia lágrimas se formando em seus olhos, não pelas humilhações que havia sofrido, mas pela percepção de que estava presenciando algo raro e precioso, um momento de verdadeira mudança humana. Havia algo profundamente comovente em ver um homem poderoso se despir de todas suas máscaras e admitir suas falhas mais profundas. Mas reconhecer o problema é só o primeiro passo, Sr. Montenegro. Isabela disse com uma sabedoria que parecia impossível em alguém de sua idade. A questão real é o que o senhor vai fazer com essa consciência. Vai usá-la para se tornar melhor ou vai enterrá-la debaixo de justificativas e voltar a ser quem era antes? Ricardo olhou para aquela menina extraordinária e se deu conta de que ela estava lhe oferecendo algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Uma oportunidade de redenção que vinha não de um consultor caro ou terapeuta exclusivo, mas de uma criança que havia mantido sua pureza moral, apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado. Quero mudar, ele disse, e havia uma sinceridade em sua voz que ele mesmo não ouvia há décadas. Mas não sei como. Passei tanto tempo sendo cruel que não sei mais como ser gentil. Passei tanto tempo usando meu poder para diminuir outros que não sei como usá-lo para elevá-los. Isabela se levantou da cadeira e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista de toda a cidade de São Paulo. Lá embaixo, milhões de pessoas trabalhavam, sonhavam, lutavam, amavam, sofriam, esperavam. Cada ponto de luz representava uma vida completa, com suas próprias batalhas e vitórias, seus próprios medos e esperanças. Vê toda essa cidade, Sr. Montenegro? Ela perguntou, gesticulando para a vista impressionante. Cada pessoa lá embaixo tem uma história. Tem sonhos que foram adiados por falta de oportunidades, talentos que nunca foram descobertos porque ninguém acreditou neles, potencial que está desperdiçado porque o sistema não dá chances iguais para todo mundo. Ricardo se aproximou da janela e olhou para a cidade que havia dominado do alto durante tanto tempo, sem nunca realmente vê-la. Pela primeira vez, tentou imaginar as histórias pessoais por trás de cada luz, cada movimento, cada vida que pulsava lá embaixo. O senhor tem mais dinheiro e poder que 99% dessas pessoas, Isabela continuou. Isso não o torna melhor que elas, mas torna suas responsabilidades muito maiores. Com grande poder vem grande responsabilidade de usar esse poder para o bem. A frase ecoou no escritório luxuoso como um chamado à ação. Ricardo se deu conta de que havia desperdiçado décadas usando seu privilégio para se separar da humanidade comum, quando poderia ter usado esse mesmo privilégio para elevá-la. Posso contar uma coisa para o senhor sobre minha mãe? Isabela perguntou, voltando-se para olhar Carla com amor profundo nos olhos. Ela trabalha 14 horas por dia, 6 dias por semana para sustentar nossa família. Ganha pouco, tem pouco, possui pouco, mas todas as noites, não importa o quão cansada esteja, ela reserva tempo para me ajudar com a lição de casa, para conversar sobre meus sonhos, para me ensinar que educação é a única coisa que ninguém pode tirar de mim. Ricardo observava Carla com olhos completamente novos, vendo pela primeira vez não uma funcionária desesperada, mas uma mãe heróica que havia criado uma filha extraordinária,
através de sacrifício, amor e determinação inabalável. Minha mãe nunca teve oportunidades como as que o senhor teve, Isabela continuou, mas ela usou cada oportunidade pequena que teve para fazer diferença positiva na vida dos filhos. Ela ensinou, por exemplo, que riqueza verdadeira não está no que você acumula, mas no que você dá. Que poder real não está no que você pode tirar dos outros, mas no que você pode oferecer a eles. As palavras de Isabela ecoaram pelo escritório como um manifesto de vida, uma filosofia completamente oposta à que Ricardo havia seguido durante toda a sua existência adulta. Ele se deu conta de que havia estado medindo sucesso pelas métricas completamente erradas, acumulando coisas ao invés de construir relacionamentos, conquistando poder ao invés de criar impacto positivo. Carla, Ricardo disse subitamente, virando-se para a mulher que havia tratado como invisível durante toda a entrevista. Me perdoe por tudo, por ter tentado humilhar você, por ter usado sua necessidade como fonte de entretenimento, por ter tratado você como se fosse menos que humana. Você não merecia nada disso. Carla piscou várias vezes, processando a transformação impossível que estava presenciando. Durante toda a sua vida adulta, havia enfrentado humilhações de pessoas em posições de poder, mas nunca havia recebido um pedido de desculpas genuíno de nenhuma delas. Obrigada, Sr. Montenegro. Ela respondeu simplesmente. Perdoar é mais fácil que carregar raiva. Mas um pedido de desculpas não é suficiente, Ricardo continuou, se dirigindo agora tanto para Carla quanto para Isabela. Preciso fazer mudanças reais. Preciso usar minha posição para criar oportunidades ao invés de barreiras. Preciso aprender a ver pessoas como você vê, com dignidade e respeito, independente de sua situação financeira. Isabela voltou para sua cadeira e se sentou com a postura de alguém que havia assumido completamente a liderança moral da situação. Então me deixe sugerir algumas coisas específicas, Sr. Montenegro. Primeiro, minha mãe não precisa de caridade. Ela precisa de uma oportunidade real, com salário digno e respeito profissional. Concordo completamente, Ricardo respondeu imediatamente. Carla, se você aceitar, gostaria de oferecer a posição de coordenadora de desenvolvimento humano da empresa, com salário de R$ 15.000 mensais e todos os benefícios. Sua experiência em supervisão de equipes e suas evidentes habilidades de liderança são exatamente o que precisamos. Carla sentia como se estivesse sonhando. Em uma hora, havia passado de candidata desesperada a uma posição executiva que pagava mais que ela havia ganhado em anos de trabalho árduo. Eu aceito, ela gaguejou, mas não sei se estou qualificada para uma posição tão importante. Sua filha provou hoje que qualificações reais não têm nada a ver com diplomas ou dinheiro. Ricardo respondeu. Tem a ver com caráter, inteligência e dedicação. E se ela aprendeu essas qualidades de você, então você é exatamente a pessoa certa para ajudar nossa empresa a tratar funcionários com a dignidade que merecem. Segunda sugestão, Isabela continuou, o senhor precisa criar um programa de bolsas educacionais para crianças talentosas, de famílias trabalhadoras. Existem centenas de meninos e meninas como eu que têm potencial extraordinário, mas não têm recursos para desenvolvê-lo completamente. Excelente ideia, Ricardo respondeu, sentindo pela primeira vez em anos a empolgação genuína de usar seu dinheiro para algo construtivo. Que tal estabelecermos um fundo de R$ 50 milhões para bolsas integrais, incluindo não apenas educação, mas também livros, transporte, alimentação e todo o suporte necessário? Isabela sorriu pela primeira vez, desde que havia entrado naquele escritório. Um sorriso que iluminou todo o ambiente de uma forma que nenhuma obra de arte cara havia conseguido fazer. Isso mudaria centenas de vidas, Sr. Montenegro, mas tem uma terceira sugestão, a mais importante de todas. Qual é? Ricardo perguntou genuinamente curioso sobre o que uma menina de 12 anos considerava mais importante que oportunidades educacionais e empregos dignos. O senhor precisa aprender a ver pessoas como pessoas, não como números ou obstáculos ou ferramentas. Isabela disse simplesmente. Precisa começar a conhecer seus funcionários pelo nome, entender suas vidas, reconhecer suas contribuições. Precisa parar de usar seu poder para intimidar e começar a usá-lo para inspirar. Como eu faço isso? Ricardo perguntou, sentindo-se como uma criança pedindo conselhos a um adulto sábio, quando na realidade era exatamente o oposto. Comece descendo ao térreo de seu prédio e conversando com o pessoal da limpeza, da segurança, da recepção,
Isabela sugeriu. Aprenda seus nomes, pergunte sobre suas famílias, entenda seus desafios, descubra que tipo de apoio precisam para crescer profissionalmente. Trate cada pessoa como trataria alguém importante para você. A sugestão era tão simples que era revolucionária. Durante décadas, Ricardo havia operado desde Torres de Marfim, isolado da humanidade comum por camadas de assistentes e protocolos. A ideia de realmente conhecer as pessoas que trabalhavam para ele, de se interessar genuinamente por suas vidas, era completamente nova e estranhamente emocionante. Vocês sabem qual é a coisa mais incrível de toda essa situação? Ricardo disse, olhando alternadamente para Carla e Isabela. É que vocês duas me deram algo que todo meu dinheiro nunca conseguiu comprar. Me deram a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Me mostraram que ainda é possível mudar, mesmo depois de tanto tempo sendo quem eu era. As mudanças reais levam tempo, Sr. Montenegro. Isabela observou com aquela sabedoria prática que a caracterizava. O senhor vai ter momentos em que vai querer voltar aos velhos hábitos. Vai se sentir tentado a usar seu poder para intimidar ao invés de elevar. Isso é normal. O importante é que quando isso acontecer, o senhor se lembre desta conversa e escolha ser melhor. Como você ficou tão sábia aos 12 anos? Ricardo perguntou, olhando para Isabela com admiração genuína. De onde vem toda essa sabedoria sobre natureza humana e transformação pessoal? Venho de uma família que sempre teve muito pouco dinheiro, mas muito amor. Isabela respondeu olhando para Carla com carinho profundo. Minha mãe me ensinou que as pessoas não nascem boas ou más. Elas se tornam o que escolhem ser através de suas ações diárias. Me ensinou que todo mundo merece segundas chances, incluindo pessoas que cometeram erros grandes. E me ensinou que a verdadeira educação não está em saber muitas coisas, mas em saber como usar o que você sabe para tornar o mundo um pouco melhor. Ricardo sentia lágrimas se formando em seus olhos, algo que não acontecia há tantos anos que havia esquecido como era a sensação. Carla, ele disse com voz embargada, você criou uma filha extraordinária e fez isso enfrentando dificuldades que eu nunca conseguiria imaginar. Isso é o verdadeiro sucesso. Um ano depois daquele encontro que mudou tudo, Ricardo Montenegro estava parado novamente diante da mesma janela panorâmica de seu escritório, mas olhando uma cidade completamente diferente através de olhos completamente transformados. O programa de bolsas havia beneficiado 400 crianças talentosas de famílias trabalhadoras. Carla havia revolucionado as políticas de recursos humanos da empresa, criando um ambiente onde funcionários eram tratados com dignidade e respeito. E Ricardo havia descoberto que a verdadeira satisfação não vinha de acumular mais riqueza, mas de usar a riqueza existente para criar oportunidades para outros. Mais importante ainda, ele havia aprendido os nomes de todos os seus funcionários, conhecia suas famílias, entendia seus desafios e sonhos. E havia descoberto que o zelador do turno da noite era um poeta talentoso, que a recepcionista estava terminando direito estudando à noite, que o chefe de segurança havia servido como paramédico antes de trabalhar na empresa. Cada pessoa tinha uma história rica e complexa que ele havia ignorado durante anos. Senhor Montenegro, a voz familiar de Carla o trouxe de volta ao presente. Temos a reunião com os novos bolsistas em 10 minutos. Isabela está no auditório ajudando a coordenar a apresentação. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que havia se tornado natural durante aquele ano de transformação. Como está nossa pequena conselheira? Ele perguntou, se referindo à menina que havia se tornado não apenas a primeira bolsista do programa, mas também sua consultora não oficial em questões de desenvolvimento humano. Brilhante como sempre, Carla respondeu com orgulho maternal. Ela está ajudando os novos bolsistas a se sentirem mais confiantes. Diz que quer que eles saibam que pertencer a uma família trabalhadora não os torna menos capazes que qualquer um. Enquanto caminhavam para o auditório, Ricardo refletiu sobre a lição mais importante que havia aprendido naquele ano extraordinário, que a verdadeira liderança não vem de intimidar pessoas até que obedeçam por medo, mas de inspirá-las até que sigam por respeito e admiração, que o sucesso real não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você contribui, e que às vezes as maiores lições vêm das fontes mais inesperadas. No auditório, 400 crianças de famílias trabalhadoras se preparavam para começar jornadas educacionais que iriam transformar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de suas famílias e comunidades durante gerações. E no centro de tudo, Isabela Santos, agora com 13 anos, continuava sendo a mesma menina extraordinária que havia tido a coragem de confrontar um homem poderoso com a verdade simples sobre dignidade humana.
Quando Ricardo assumiu o microfone para falar aos novos bolsistas, ele fez algo que havia se tornado tradição nessas ocasiões. Contou a história de como uma menina de 12 anos que falava 9 idiomas havia mudado sua vida inteira ao mostrar que a verdadeira inteligência sempre vem acompanhada de bondade, que o verdadeiro poder sempre serve para elevar outros e que a verdadeira riqueza sempre se multiplica quando é compartilhada. E para todos vocês que estão assistindo esta história, Ricardo concluiu, olhando diretamente para onde estaria a câmera, lembrem-se de que cada um de vocês tem o poder de fazer diferença na vida de alguém. Não importa quanto dinheiro vocês têm ou não têm. O que importa é como vocês escolhem tratar as pessoas ao seu redor. Escolham ver a dignidade em cada pessoa. Escolham usar qualquer poder que tenham para elevar, não para diminuir. E lembrem-se sempre de que o verdadeiro sucesso se mede não pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pelo que conseguimos criar para outros. A transformação estava completa. O homem que havia sido um predador social havia se tornado um protetor de oportunidades. E tudo porque uma menina extraordinária havia tido a coragem de mostrar que a verdadeira educação não se compra com dinheiro, se conquista com curiosidade e determinação, que a verdadeira inteligência não humilha, mas eleva, e que a verdadeira grandeza não domina, mas serve.